Boa noite, meu irmão, minha irmã. Uma alegria ter você aqui no nosso culto de adoração ao nosso Deus. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor nesse momento? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós. Meu Pai, te agradecemos por esse momento de culto, ó Pai. Pedimos que teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos guiar, que teu Santo Espírito ilumine, meu Pai, a nossa mente, coração, e que o Senhor, ó Deus, se faça presente, perdoando os nossos pecados, ó Pai, nos limpando, ó Deus, nos purificando, ó Pai, para que possamos sermos dignos, meu Pai, de estarmos diante de Ti, lavados pelo sangue do Cordeiro, meu Pai, o sangue de Jesus. É assim que eu te peço, meu Pai, a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 5, verso 9, diz o seguinte: E eles cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Que você possa também, meus irmãos, junto com os seres viventes, que louvam a Deus lá na eternidade, que você possa louvar a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos comprou de toda tribo, língua, povo, nação, para que nós pudéssemos estarmos com Deus, reinando com Ele, sendo sacerdotes dele, ou seja, trazendo cura para esse mundo, trazendo prosperidade para esse mundo, trazendo a bênção de Deus para esse mundo. Que você possa então louvar a Deus juntamente conosco nessa noite.
Esse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho
Cara, a gente já passou por uma situação bem delicada numa igreja em São Paulo. Minha esposa participava do grupo de música comigo e a liderança pediu para que ela desse uma domada no cabelo dela, porque segundo a liderança estava chamando muita atenção. Atendendo ao pedido, ela fez trança e a liderança de novo pediu para ela domar o cabelo e dar uma caprichada, porque segundo eles, ser menos diferente para gente que é de cor seria melhor até para a vida. Então, ou ela alisava o cabelo, ou ela não fazia mais parte do grupo de música. Óbvio que a gente não fez mais parte do grupo de música. Passou um tempo, a gente mudou de igreja, mas segundo eles era um tipo de cuidado que tinha. Mas a gente nunca pediu para eles encresparem o cabelo ou fazer algum tipo de trança para se sentirem mais aceitos ou que Deus os aceitaria melhores assim. Essa foi a experiência que a gente teve. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Abacuque, sou presbítero na IPI de Jundiaí. Quando eu era criança, fui passar um final de semana com um amigo da igreja e num determinado momento o pai dele encontrou algum amigo na rua e apresentou: esses daqui são os meus filhos e esse menininho aqui eu peguei para criar. Ele falou isso de mim. Na época isso me deixou um pouco constrangido, porque eu pensei, cara, eu tenho família, tenho uma estrutura, tenho pai, tenho mãe, não há porquê dele dizer que me pegou para criar. Eu acho que cada vez menos o racismo se manifesta com palavras ofensivas, e ele se manifesta sim através de pessoas que a gente ama muito, pessoas que são queridas, mas que acabam replicando a estrutura racista que a gente vê em todos os ambientes do nosso país. Eu acho, inclusive, que o fato de a igreja entrar nesse assunto em muito raras oportunidades, isso já é uma dificuldade que a gente expressa. Então, eu peço que Deus abençoe a vida de vocês que estão falando disso agora. Olá, boa noite, olá. Meu nome é Edson Fabiano dos Santos. Bem, falar de racismo é perceber que este mecanismo, que se impôs a partir da expansão mercantilista, teve como propósito escravizar homens e mulheres negros. Nesse sentido, no Brasil, o racismo torna-se estrutural, ou seja, está presente em todas as esferas da nossa sociedade. Nesse caso, as instituições políticas, sociais e religiosas são espaços nos quais o racismo muitas vezes se perpetua. Nas igrejas cristãs, infelizmente, eu lembro desse crime presente. Eu fui convidado para fazer uma série de mensagens em uma igreja da IPI no interior de São Paulo, e eu cheguei um dia antes e um dos presbíteros, eu estava hospedado na casa do pastor, um dos presbíteros foi visitá-lo e me conhecer também, e depois, chamando o pastor, disse que não iria aceitar que eu fizesse a série de mensagens naquela igreja por eu ser negro. Ele não queria que negro ditasse para a igreja o como deveria trabalhar e servir a Cristo. Isso muito me entristeceu. O amigo que me convidou, que estudou comigo e se formou comigo na nossa instituição em Londrina, no presbitério de Londrina, no seminário Reverendo Antônio de Godoy Sobrinho, também muito ficou triste e disse que se eu não fizesse a série, ele naquele momento estaria entregando a igreja e deixaria de ser pastor daquela igreja. Enfim, criou-se um clima bastante ruim. Aconteceu que o conselho se reuniu, aquele presbítero retornou, voltou atrás, pediu desculpa e nós seguimos no nosso trabalho e fizemos nosso segmento. Grande abraço. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Como você pôde ver, o assunto hoje é um assunto sério. A gente vai falar sobre racismo. E eu pedi para esses irmãos gravarem esses testemunhos para que nós pudéssemos entender que falar de que o racismo é errado, de que a gente precisa combater o racismo, é algo muito simples, na verdade, né? É chover no molhado. A gente já sabe disso.
Mas por isso então que eu pedi para alguns irmãos, para eles trazerem a experiência vivencial deles, quanto irmãos queridos dentro da igreja que, mesmo dentro da igreja, acabaram sofrendo algum tipo de preconceito, algum tipo de racismo, para mostrar que esse problema não está só lá fora, na sociedade, porque lá fora a gente sabe que ele de fato está. A grande questão é que muitas vezes esse problema está dentro da nossa casa, né? E a gente não consegue perceber. Então, meus irmãos, pensando nisso, eu gostaria de ler com você o texto que está lá em Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao verso 16. Você pode ler comigo, acompanhar essa leitura? Diz assim: Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas do Evangelho, disse a Pedro diante de todos: Se você, que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Gálatas 2, de 11 a 16. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, a Tua palavra foi lida e eu peço que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que através dela nosso coração seja iluminado, ó Pai, nesse assunto que é tão importante, ó Deus, que é o relacionamento do Evangelho com o racismo, ó Pai. Como que ele nos posiciona, meu Pai, diante desse tema tão difícil, ó Deus, tão doloroso, meu Pai, para muitos irmãos. E é por isso então que eu peço, Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor abra, meu Pai, os nossos olhos para que possamos ver e nos ver, meu Pai. E que assim possamos ser abençoados pelo Teu Santo Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bem, irmãos, meu primeiro ponto nessa noite é o seguinte: o problema da estrutura sócio-judaica. O problema da estrutura sócio-judaica. Existe todo um contexto social e histórico por detrás do conflito entre Paulo e Pedro, que se nós não nos aprofundarmos, nós corremos o risco de termos uma compreensão muito superficial do que aconteceu nesse episódio. E a questão toda ela começa na formação do povo de Israel, cuja origem remonta lá a Gênesis 12, quando Deus se revela para um homem, um caldeu, um homem que nos dias atuais seria um iraquiano, né? E esse homem, então, que se chamava Abrão, ele é escolhido por Deus, chamado por Deus. E a grande questão é, por que Deus escolhe esse homem? E a resposta é só uma. Deus escolhe Abrão, porque ele era um homem que não tinha do que se orgulhar. Abrão é um homem velho e sem filhos, o que naquela época era motivo de muita vergonha. Abrão era um homem nômade, criador de ovelhas, de cabras, um homem simples. Não era nenhum grande guerreiro, nenhum grande conquistador, nenhum grande feiticeiro da época, alguém que pudesse ser reconhecido assim como uma pessoa especial. Tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou, depois as riquezas, o prestígio, a família, claramente
foi fruto da graça de Deus. E foi por isso que Deus escolheu ele, para que através dele todas as nações da terra pudessem ser abençoadas, para que ele pudesse ser o pai de uma grande nação. Essa foi a promessa de Deus lá em Gênesis 12. E de fato essa promessa se cumpriu. E assim como Abrão, a gente vê que os filhos dele, o povo de Israel, eles mantêm na sua formação, na sua constituição, essa mesma característica, que é uma característica de irrelevância, quando comparados a outros povos daquela época. Deuteronômio 7:7, depois que Deus tira eles do Egito e eles estão ali na porta da terra prometida, Deus diz claramente que o motivo deles terem sido escolhidos não é porque eles eram uma grande nação, uma nação poderosa, uma nação muito numerosa, uma nação que se destacasse por qualquer coisa. Muito pelo contrário, o Senhor diz claramente para eles que eles foram escolhidos porque eram a menor de todas as nações, a mais insignificante daquela época, a nação que não tinha do que se orgulhar, que não tinha do que bater no peito e dizer que ela era muito boa. E o tempo passa, meus irmãos, e esse povo então que agora chega na Terra Prometida, eles são, depois de alguns anos vivendo nessa terra, eles são duramente oprimidos pelas nações estrangeiras. E essas nações, com muita brutalidade, elas dominam sobre Israel, exercendo extrema violência, exercendo uma crueldade muito grande. Eu já falei sobre isso esse ano, quando eu preguei lá no livro de Lamentações, no livro de Jeremias, onde eu narrei um pouco do que esse povo sofreu, o que esse povo passou na mão dos seus inimigos, de tal forma, meus irmãos, que tudo isso se transformou num grande ódio, um grande desejo de vingança contra os seus opressores. É só você ler o Salmo 137, por exemplo. Salmo 137 é tido como um salmo que muitas vezes dentro da nossa liturgia, os últimos versículos dele são retirados da liturgia porque ele nos constrange com tamanha brutalidade, com tamanha violência, com tamanho desejo de vingança que se apresenta dentro desse salmo. E o que diz o Salmo 137 no final? Diz assim: feliz o homem que pegar os filhos dos nossos inimigos, as criancinhas, e bater com a cabeça delas na rocha. Então assim, você vê que dentro do povo de Israel existe uma dor, uma tristeza que se transforma numa revolta profunda, num desejo de vingança, fazendo com que cada vez mais eles tenham, diante das outras nações, atitudes de separação, atitudes de segregação. E são essas atitudes então que vão moldar as relações de Israel com as outras nações, com os gentios. E no período, meus irmãos, interbíblico, período intertestamentário, como a gente diz, que é do final do Antigo Testamento para o começo do Novo Testamento, período muito rico, foi um período de 400 anos, e um período onde esse povo foi amplamente dominado por nações estrangeiras. Nação após outra conquistou aquele território e de uma maneira muito perversa, oprimiu eles debaixo de um tacão muito grande. De tal forma que o nacionalismo crescente, ele foi se formando cada vez mais dentro do sentimento do israelita. Eles eram extremamente nacionalistas, e esse nacionalismo muitas vezes explodiu em revoltas e revoluções, como a gente tem, por exemplo, nos livros que vão ter ali na Bíblia Católica, o livro dos Macabeus, por exemplo, narra uma dessas revoltas, que foi a revolta dos Macabeus, quando esse povo realmente ele não se submete aos estrangeiros, E a gente vê também um apego muito grande para a religião deles, a religião judaica, como uma marca distintiva do povo de Israel em meio a todos os outros povos pagãos. Na verdade, os judeus eles eram conhecidos, entre as outras nações, como um povo diferente, porque como os outros povos eles adoravam muitos deuses, eles não tinham dificuldade
de admitir a existência de outros deuses, a existência de outras divindades ali de acordo com cada nação. Mas Israel não, Israel dizia que o Deus deles era o único Deus que criou toda a terra. E por isso, então, eles se tornaram sectários, né? Muitos grupos sectários aparecem nessa época. A gente vai ter, então, os fariseus, a comunidade de Qumran, os zelotes, os saduceus e todos esses grupos que a gente vê no Novo Testamento, numa medida maior ou menor, eles alimentam esse ódio contra os estrangeiros e esse sectarismo deles, essa separação deles em relação às outras nações. E assim, então, meus irmãos, num sentimento de autoafirmação, de que eles eram um povo escolhido por Deus, eles se tornam extremamente orgulhosos por essa escolha. E aí que está o problema deles, porque Israel perdeu de vista o propósito dessa escolha divina. Israel perdeu de vista o porquê que Deus os escolheu. Por que Deus chamou aquele homem Abraão para estar junto dele? Na cabeça do judeu da época de Jesus, eles eram abençoados, eles eram escolhidos e ponto final. Mas na verdade, quando Deus chama Abraão, Ele chama Abraão para que a partir dele, através dele, todas as nações da terra pudessem ser abençoadas. Esse é o propósito da escolha. Esse é o motivo da eleição. Quando eles se fecham, né, dentro do grupo deles, quando eles se fecham ali dentro do nacionalismo deles, eles criam o que a gente vai chamar de etnocentrismo, ou seja, a nação deles, a etnia deles, era o centro do universo, era o centro do mundo, era o centro da afeição de Deus, era o centro da visão de Deus. Os olhos de Deus estavam voltados simplesmente para a nação de Israel, dentro da cabeça deles. E é por isso que, em determinado momento, Jesus, lá em Mateus 3,9, ele tem que confrontar o povo da sua época, dizendo o seguinte: não se apeguem ao fato de vocês serem filhos de Abraão, vocês terem o DNA de Abraão. Jesus vai dizer, porque dessas pedras, eu afirmo a vocês que dessas pedras Deus pode suscitar filhos. Ou seja, não pensem que porque vocês têm uma ascendência, né, abraâmica, vocês são melhores do que os outros. Por isso, meus irmãos, eu precisei dar todo esse pano de fundo para você entender que é nesse contexto que essa passagem que a gente leu de Gálatas, ela precisa ser entendida. Como disse um especialista da Bíblia, Michael Gorin, ele fala o seguinte, abre aspas: as rigorosas leis alimentares e de purificação judaicas são altos muros culturais. Eu vou repetir. As rigorosas leis alimentares e de purificação judaicas são altos muros culturais, erigidos para mantê-los separados dos gentios. Todas as casas e pertences dos gentios são considerados impuros. Os judeus devem evitar a comunhão à mesa com os gentios e proibir seus filhos e filhas de se casar com eles. É por isso, meus irmãos, que Pedro, quando Pedro entra na casa daquele centurião romano, Cornélio, ele chega na casa e lá em Atos 10 vai dizer pra gente que ele chega e já vai logo dizendo: vocês sabem que um judeu ele é proibido de se ajuntar com os gentios ou até de entrar na casa deles. Ou seja, eu estou aqui, mas eu estou aqui meio que a contragosto, estou aqui, mas as leis, as regras da igreja dizem que eu não poderia estar aqui. Mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo.
Atos 10, 28. E aí a gente tem então, meus irmãos, alguns anos mais tarde, depois dessa experiência lá na casa de Cornélio, Pedro de novo, jantando, almoçando com pessoas de uma outra etnia, de uma outra cultura, com gentios, estrangeiros. E ele começou bem. O versículo 12 lá de Gálatas vai dizer pra gente que Pedro comia com os gentios. Ou seja, ele conseguiu não se prender ao seu etnocentrismo, que era segregador. Ele conseguiu fazer a ponte cultural e manter comunhão com os estrangeiros. Ele superou de uma maneira muito prática toda aquela estrutura que gerava exclusão. Mas então alguma coisa acontece e muda tudo. O versículo 2 também vai dizer para a gente que chegaram alguns da parte de Tiago. E a gente tem que se perguntar, que Tiago que é esse? Não é aquele Tiago que é um dos 12 apóstolos, o irmão de João. Porque esse Tiago foi morto, ele é morto logo no comecinho da igreja, ali no livro de Atos. Vai dizer pra gente que Tiago ele é decapitado por Herodes. Então não é esse Tiago, na verdade o Tiago que chega, o pessoal que chega da parte de Tiago, é o Tiago que era um dos irmãos de Jesus, um irmão mais novo de Jesus, que só se converteu depois da ressurreição de Jesus. Esse Tiago aqui é o autor da epístola que a gente tem lá no Novo Testamento. E Atos 15 vai dizer pra gente que ele é um dos colunas da igreja. Lá em Atos 15, quando eles estão diante desse dilema, de se os cristãos gentios, os cristãos estrangeiros, deveriam ou não serem circuncidados, eles estão num debate. Tiago é o cara que se levanta e que dá a palavra final, a palavra que resolve o conflito. Ou seja, ele era um cara muito respeitado, a palavra dele tinha peso. Mas a gente sabe também, lendo a epístola que ele escreveu, que Tiago era um pastor linha dura. Tiago era um cara bem conservadorzão, Ele era aquele cara que mantinha muitos dos costumes judaicos, muito da linguagem judaica, da apocalíptica judaica. E ele não era suave no trato. Quando você lê a epístola, você vê que Tiago não era aquele pastor que ficava passando a mão na cabeça, não. Ele já falava na lata, assim, o que a pessoa precisava ouvir, Sem ficar com muito medo, sem ficar com muito mimimi, como a gente diz hoje em dia. E aí o verso 12, então, vai dizer pra gente que Pedro vê esse pessoal chegando, ele sente medo e se afasta. E a verdade, meus irmãos, é que a gente não sabe exatamente do que ele teve medo. A gente não sabe qual foi a razão específica, que levou ele a ter medo. Mas o que a gente sabe é o seguinte: enquanto superar barreiras culturais, enquanto desfazer estruturas segregacionais, não custou para Pedro a necessidade dele se posicionar e talvez ter algum prejuízo para si, Pedro topou manter a comunhão com os de fora. Mas a partir do momento que o posicionamento de Pedro tirou ele da zona de conforto, a partir do momento que o posicionamento talvez trouxesse algum prejuízo para ele, o medo das consequências fez ele se omitir, fez ele se calar, fez ele recuar e voltar a viver na velha maneira, no velho jeito, no velho modus operandi que mantinha as pessoas separadas. E me parece, meus irmãos, que a gente vive a mesma coisa hoje em dia na igreja evangélica brasileira. E isso leva a gente ao meu segundo ponto dessa noite. O problema da estrutura social brasileira. Esse é o meu segundo ponto. O problema da estrutura social brasileira. O nosso país,
É um país que, por conta de tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou, todos os eventos e acontecimentos históricos, é um país que foi construído com base em abismos culturais e sociais. Abismos que dividem negros e brancos em duas estruturas sociais coletivas que são completamente diferentes. Ou seja, o Brasil para o branco é de um jeito e o Brasil para o negro é de outro jeito. E eu vou te mostrar só alguns exemplos do que eu estou falando. Por exemplo, uma pesquisa de 2015 mostra pra gente o seguinte: dentro dos 10% das pessoas mais pobres do Brasil, os 10% das pessoas mais pobres do Brasil, 25,5% são brancos e 74,5% é constituído de pardos e pretos. Ok? Aí quando a gente vai para o lado oposto da balança, a gente percebe que dentro do 1% mais rico do Brasil, 79,7%, ou seja, quase 80% é constituído de brancos. E 17,8% é constituído de pardos e pretos. Esses são dados do IBGE, tá? Uma segunda pesquisa de 2018 diz o seguinte: a diferença salarial dentro ali da média de salário de um branco para o negro é de 75% a mais para o branco em relação ao negro. Ou seja, uma pessoa branca ganha 75% mais do que uma pessoa parda ou preta. Se for mulher, então, reduz ainda mais, porque as mulheres já ganham quase 40% a menos do que os homens. A mulher negra do nosso país tem o menor dos salários. Se a gente for olhar dentro das grandes empresas, tá? As grandes multinacionais, uma pesquisa feita dentro das maiores multinacionais do país mostrou o seguinte: os cargos de aprendiz, os cargos mais básicos do trainee ali do aprendiz, você vai ter 57,7% de negros e 41,6% de brancos, ok? Dentro do cargo mais baixo das maiores empresas. Agora, quando a gente sobe lá para a outra ponta, para os cargos executivos, você vai ter 94,2% de brancos e 4,7% de negros. Ou seja, na verdade, a gente tem um outro país para o branco e para o negro. E eu sei que os defensores da meritocracia, né, vão virar para mim agora e vão dizer: mas a pessoa negra, ela não pode se fazer de vítima. Ela tem que arregaçar as mangas, né, e ir para a luta e conquistar o lugar dela. O que acontece, meus irmãos, que a gente se esquece quando a gente vem com esse discurso de meritocracia, é que a história do nosso país, que é uma história de aproximadamente, né, de 520 anos, aí desde que os portugueses chegaram, a gente viveu a maior parte do tempo, cerca de 350 anos, com uma economia que foi toda baseada, toda solidificada dentro da mão de obra escrava. E os escravos foram trazidos da África para poder manterem o capitalismo crescente, né, cada vez mais, que precisava de uma produção muito grande, né, tanto de insumos quanto de mão de obra, a um preço baixo. Eles foram trazidos da África porque a África era o lugar mais perto para poder trazer para a América. E essas pessoas, então, elas foram escravizadas, né, e toda como é que eu posso dizer? Uma justificativa foi dada, tanto teológica, dizendo que os negros, eles não eram pessoas de
de uma segunda linha, de uma segunda categoria, né? Quase animais muitas vezes, tratados como pessoas que não tinham alma pela igreja oficial da época, quanto também uma explicação científica, né? Que vai se basear num absurdo, né? Darwinista aí, louco, que vai dizer então, vai defender a eugenia, né? De que algumas raças são superiores a outras. E toda essa justificativa foi dada para quê? Para poder manter as pessoas debaixo dessa opressão por 350 anos. E a gente só se livrou da escravidão, né? Foi abolida, fazem apenas 132 anos, meus irmãos. 132 anos. Eu conheço pessoas que têm seus 94, 95 anos. Pessoas que conviveram com filhos de escravos, escravos soltos, escravos libertos. E o que aconteceu quando esses escravos foram libertados? Nenhuma indenização foi paga, nenhuma assistência foi dada por parte do Estado em termos de terra para eles poderem ficar, terra para eles poderem plantar, para eles poderem se organizar, nada foi feito. Essas pessoas foram escanteadas, foram jogadas para as periferias da cidade, foram jogadas para os morros. E aí a gente tem a criação das favelas, a criação de toda a periferia, né, dentro dos grandes centros, dentro das grandes cidades. Eles vão viver nos subúrbios, nos barracos. Esqueci o termo que a gente usa, né, na cidade lá, os cafofos, né? Em condições desumanas. Muito pelo contrário. As leis do país, elas dificultavam para essas pessoas o acesso à educação, o acesso à escola, dificultava para elas poderem ingressar em empregos públicos, dificultavam para elas poderem comprar terras. O que você precisa entender, você que defende essa ideia da meritocracia, é que o branco e o negro, eles não partem dentro dessa corrida, né, do mesmo lugar. O lugar de saída é muito diferente. Eu vou passar um vídeo para poder ilustrar isso que eu estou dizendo. Como é diferente a corrida para o branco e para o negro. Assista com muita atenção. Shoulder to shoulder. Take off your backpacks. Basketball, line up. We're about to race. Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. It's a $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done.
We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Forte esse vídeo, né? O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que isso não é um discurso político. Isso não é um discurso, sei lá, social, né? De alguém que, sei lá, tem essa ideia meio que de ONG, né? Assistencialista, não é nada disso. Eu estou falando do Evangelho, eu estou falando da palavra. O que eu quero que você entenda é que, assim como Israel passa por uma série de eventos que tornaram ela uma nação separatista, uma nação etnocêntrica, nós também vivemos dentro de uma sociedade que segrega as pessoas. A gente separa as pessoas por causa da aparência, por causa do tipo de cabelo, por causa da cor da pele. No nosso país, hoje, o negro é visto como uma pessoa de segunda categoria. E essa é uma questão estrutural e não simplesmente uma questão de posicionamento individual, da moral individual da pessoa. Ou seja, não é questão de você aceitar, de você tratar bem ou não a pessoa negra. Não é questão de você ter um amigo negro, não é questão de você acolher bem o negro, não é isso. O problema, na verdade, está dentro da estrutura. Como disse uma importante pensadora negra do nosso país, o racismo é, portanto... Deixa eu colocar aqui a citação. O racismo é, portanto, um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato da vontade de um indivíduo. E aí talvez alguém vai me perguntar o seguinte: e o que é que isso tem a ver com a igreja, pastor? Será que esse problema não é um problema do Estado? Será que esse problema não é um problema de educação? Será que esse problema não é até caso de polícia, é um problema de justiça? Por que você trouxe esse assunto para a gente hoje? Por que a gente precisa tratar desse assunto? Eu estava lendo a revista Ultimato desse último mês, e um rapaz que é um dos coordenadores de um fórum de consciência negra que a Igreja Batista da Água Branca promove, rapaz chamado Lucas Basto, ele escreveu acertadamente o seguinte: diante de acontecimentos tão marcantes, por que falar de racismo na igreja ainda é um tabu? A igreja trata o pecado estrutural do racismo como tema periférico, mas a história nos mostra exatamente o contrário. A luta por justiça, igualdade e continuidade dos movimentos de reparação coloca a igreja na posição onde ela deve estar, ou seja, do lado de quem sofre, do órfão e da viúva, dos oprimidos e dos sobrecarregados, como pediu Jesus. Perceba então, meu irmão,
que nós temos um pecado estrutural na nossa sociedade que gera segregação e opressão. Mas a nossa atitude quanto igreja tem sido nós nos calarmos, nós não falarmos sobre o assunto, nós nos omitirmos. E quando nós fazemos isso, quando deixamos de nos posicionarmos, nós agimos como Pedro. Movidos pelo medo, ao invés de nós mantermos uma atitude que quebra as barreiras, que quebra os muros da separação, nós voltamos a agir de acordo com um padrão que mantinha a estrutura separatista. Você sabe qual que é o nome disso, meu irmão? O nome disso que Paulo dá é hipocrisia. É assim que Paulo descreve o comportamento de Pedro e dos outros. Ele vai dizer lá no verso 13, e também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles, até Barnabé que era o cara cheio de compaixão, o cara misericordioso, o cara que recebeu Paulo, o cara que acolheu Paulo, começou a agir com hipocrisia. Eles se tornaram hipócritas, meus irmãos, porque eles diziam que acreditavam numa coisa, mas não agiram de acordo com aquilo que eles confessavam. E eu vou dizer uma coisa, nós também somos hipócritas, porque a gente diz que não é racista, a gente fala que a gente não sustenta isso, não sustenta o racismo, mas eu te pergunto, o que nós, quanto igreja, estamos fazendo para acabarmos com o racismo? O que a gente está fazendo para romper com essa estrutura que aflige tantas pessoas dentro da nossa sociedade? É fácil para a gente nós dizermos que nós não somos racistas quando a gente está dentro de uma situação que não demanda de nós um posicionamento. Mas eu te pergunto, e quando a gente está dentro do estádio de futebol e o cara do teu lado vira para o juiz ou para o jogador que é negro e chama ele de macaco, o que a gente faz? Quando teu filho ou teu neto, que é branco, aparece em casa com uma namorada negra, ou a tua filha, né, que é branca, aparece em casa com um namorado negro, o que você faz? Como é que você reage? Como você acolhe essa pessoa que está chegando para a tua família? Será que ela é boa o suficiente para namorar com teu filho? Será que ela é boa o suficiente para namorar com a tua... Será que ela é boa o suficiente para namorar com a tua filha? Como é que você reage? Quando a gente está dentro de algum lugar, né, num acampamento, enfim, num ajuntamento de pessoas e some alguma coisa, e a culpa já cai primariamente sobre a pessoa negra, como é que a gente reage? E quando entra uma família negra num restaurante bacana, um restaurante mais sofisticado, e todo mundo começa a olhar com desdém, começa a olhar com deboche, como é que a gente age? Irmãos, quando a gente se acostuma com o fato de que na faculdade, no centro cirúrgico, nos cargos de liderança e até nas nossas igrejas históricas, o número de pessoas negras seja reduzido a uma pessoa ou duas, ou a uma família ou duas, será que a gente também não está sendo hipócrita? Será que, como Paulo vai dizer lá no verso 14, a gente está agindo de acordo com a verdade do Evangelho? E isso leva a gente ao terceiro ponto dessa noite. A nova estrutura social a partir do Evangelho. A nova estrutura social a partir do Evangelho. Repare, meu irmão, no que Paulo faz diante dessa situação. Verso 14 ele vai dizer que ele olha o que Pedro está fazendo e aí ele fala o seguinte, que ele disse a Pedro na presença de todos. Ou seja, Paulo confrontou Pedro na frente de todo mundo.
Ele não se importou em criar uma situação, ele não se importou em gerar constrangimento, em perder a amizade com Pedro. Por quê? Porque o fato era público. E o fato público precisava ser tratado publicamente. E da mesma forma, meus irmãos, o racismo é um mal público que acontece à vista de todo mundo. Por isso ele precisa também ser tratado publicamente. E que opções que a gente tem? Como é que a gente tem tratado disso? A sociedade lá fora, pelo que eu observo, ela trata do racismo a partir de duas primícias. A primeira é aquilo que eu vou chamar de o apelo humanista. O que é o apelo humanista? O apelo humanista é a abordagem pacífica. É a tentativa de, através das leis, através da educação, através da arte, criar mecanismos que nos despertem a consciência de que todos os seres humanos são iguais nos seus direitos, na sua constituição, na sua dignidade. Essa abordagem é aquela que apela para os nossos sentimentos mais nobres, que desafia a nossa empatia. A segunda abordagem é aquilo que eu vou chamar de revolta popular. A revolta popular é a abordagem violenta. Ela acontece quando os grupos oprimidos, eles chegam ao limite da indignação e da revolta. E essa indignação, ela extravasa, ela extrapola na forma de uma ira acumulada que se manifesta violentamente. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do George Floyd, em 25 de maio desse ano. Quando aquele homem negro foi morto, sufocado por um policial branco que apertava o pescoço dele e ele gritava: "Eu não consigo respirar, eu não consigo respirar", e por 6 minutos ele ficou gritando até que ele desmaiou inconsciente e o policial continuou apertando o pescoço dele, mesmo as pessoas falando que ele já estava desmaiado, ele continuou até que esse homem veio a óbito. E o país, Estados Unidos, o país explodiu em rebeliões, em revoltas de pessoas que já estavam cansadas de serem mortas. Essa abordagem, ela apela para o nosso senso de indignação e nosso senso de justiça. Irmãos, embora a gente reconheça a importância e até um certo ponto também a legitimidade da revolta popular, por exemplo, eu digo até um certo ponto porque muitas vezes a violência, o oprimido acaba virando um opressor, e aí ela acaba extrapolando. Mas eu acredito na legitimidade da gente bradar a nossa indignação, da gente bradar a nossa revolta. É o que o salmista faz no Salmo 137. Todavia, meus irmãos, me parece que falta algo nessas abordagens. Por quê? Porque o racismo não tem dado sinais de arrefecimento, o racismo não tem diminuído, o racismo não tem, pelo menos, ficado com medo, né, de mostrar a cara feia dele. Falta alguma coisa para essas abordagens. E como disse um rapaz chamado Amaury Rodrigues, na revista Ultimato, comentando sobre as manifestações contra o racismo, no caso do George Floyd, ele falou o seguinte: essas manifestações, embora importantes, são estéreis, porque são acéfalas, ou seja, elas não têm uma cabeça. Falta-lhes referência viva, falta-lhes esperança, por não terem em quem esperar. De que forma, então, meus irmãos, que Paulo vai tratar dessa questão? Qual é a abordagem que ele usa? E a gente encontra isso lá no verso 14 ao verso 16. O que Paulo faz quando ele confronta Pedro é fazer Pedro olhar de novo e enxergar o Evangelho.
Paulo volta os olhos de Pedro e de todos os outros para o Evangelho. Ou seja, Paulo não apelou para os sentimentos mais nobres de Pedro. Ele não quis mostrar para Pedro como que aquela atitude dele feria a dignidade dos gentios e os colocava como inferiores. Paulo não apelou para isso. Paulo também não organizou uma passeata, com os gentios para poder expressar a indignação dele. O que ele fez? Paulo apelou para algo muito mais profundo. Ele fez Pedro se lembrar do Evangelho. É o que a gente vê lá no verso 16. Ele fez Pedro recordar que o que tornava Pedro aceito por Deus não era ele ter nascido judeu. O que fazia Pedro se tornar aceito por Deus não era ele obedecer à lei, não era ele obedecer às regras de não comer isso, não comer aquilo. Era única e exclusivamente a fé em Jesus. A fé em Jesus. E aí, quando a gente continua lendo a carta dele aos Gálatas, a gente vê que mais para frente, Paulo vai nos lembrar que a nossa fé em Jesus é ela que nos coloca dentro de uma família única. Essa fé em Jesus, ela cria uma nova estrutura social. É o que ele diz lá no capítulo 3, verso 26 ao 29. Ele vai dizer o seguinte: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora pertencem a Cristo. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Ou seja, em Jesus a gente tem uma nova estrutura social. O que somente o Evangelho é capaz de gerar é essa transformação interna que me torna membro de uma família que transcende os laços de sangue, que transcende o DNA, que transcende a aparência, que transcende a cultura. Somente a fé em Jesus é o fator que nos iguala quanto seres humanos, independentemente das nossas diferenças étnicas e sociais. A fé em Jesus possibilita que você se sinta acolhido e estranhamente ligado a pessoas de qualquer nação, de qualquer condição social, quando essa pessoa é um irmão ou uma irmã em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque todos nós nos tornamos descendentes, filhos de Abraão. Você se lembra, meu irmão, do que significa isso? Isso significa que nós somos o novo povo de Deus, o povo que foi escolhido por Deus. Lembra? Deus escolheu Abraão para quê? Para através de Abraão todas as famílias da terra serem abençoadas. E quando Paulo diz aqui que em Jesus nós somos os descendentes de Abraão, ele está dizendo que nós somos escolhidos por Deus para quê? Para que através de nós todas as famílias da terra sejam abençoadas. Essa é a nossa estrutura social nova, esse é o povo que a gente pertence. E ele não nos escolheu porque nós tínhamos alguma coisa para nos orgulharmos. Não, nós, tal como Abraão, somos escolhidos única e exclusivamente por conta da graça e do amor de Deus. Não acontece essa escolha por causa da nossa raça, da nossa cor, da nossa língua, da nossa família, da aparência física, do nosso país, da condição social, do lugar que a gente mora, onde a gente come, a roupa que a gente veste, o emprego, a carreira, o diploma que a gente tem ou que a gente deixa de ter. Deus não nos escolheu porque nós tínhamos alguma coisa para oferecermos para Ele. Deus nos escolheu, na verdade, porque nós somos insignificantes, porque nós dependemos da graça. Deus nos escolheu porque nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores, porque o seu amor é imenso e suas misericórdias não têm fim. Essa graça inexplicável e irresistível tem o poder de igualar a tudo e a todos
Essa é a única razão para eu poder olhar para você, você que é branco, você que é preto, você que é amarelo, você que é vermelho, e poder reconhecer em você o mesmo Pai que me criou. Eu quero encerrar, meus irmãos, com uma citação do N.T. Wright. Ele diz o seguinte: a igreja é a nova família de seguidores de Jesus, aqueles que morreram com ele para suas antigas alianças espirituais. Essa família deve ser um sinal para o mundo de que há uma forma diferente de ser humanidade, não como uma vontade fraca e desbotada, mas como um sinal forte e subversivo de como a nova criação de Deus é uma realidade em espera, que desafia as maneiras de o mundo organizar a vida humana. Ou seja, o que você deve fazer, meu irmão? Já que você faz parte dessa nova família. Eu queria deixar duas aplicações. A primeira delas é o seguinte: cada um de nós precisa se arrepender. Aquele arrependimento que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 7, aquele arrependimento que é uma tristeza que vem de Deus, uma tristeza que leva a gente à salvação, uma tristeza que faz a gente mudar de caminho, mudar de rumos, e a gente precisa se arrepender. E eu quero que você entenda, meus irmãos, a diferença da culpa para a responsabilidade. Porque talvez você não seja culpado de racismo, talvez você nunca xingou uma pessoa, você nunca tratou ninguém mal por conta da cor, da pele, por conta do cabelo. Talvez você sempre foi muito aberto, sempre acolheu as pessoas. E talvez você não tenha culpa direta de racismo. Mas todos nós que nos calamos diante dessa estrutura que continua oprimindo as pessoas, nós precisamos nos responsabilizarmos. A gente pode não ser culpado, mas nós somos responsáveis por mantermos as coisas como estão. E por isso, nós precisamos nos arrepender. E arrependidos, a gente precisa mudar de caminho. Esse é o primeiro passo. Agora, em segundo lugar, perceber-se como parte da mesma família leva a gente principalmente a conviver um com o outro. E como é que a gente convive? O racismo tem um jeito de conviver, o branco e o negro. Que jeito que é esse? O negro sendo sempre superior. Aliás, perdão, o branco sendo O racismo faz com que brancos e negros convivam de um jeito. Que jeito que é esse? O jeito no qual o branco é sempre superior e o negro sempre tem que ficar de lado, sempre tem que ficar no canto. O negro é sempre olhado com desdém, o negro é sempre subalterno. O negro nunca é visto como alguém que é capaz, como alguém que tem a primazia, sabe? Que tem a capacidade de estar em pé de igualdade com qualquer outra pessoa. Esse é o jeito do racismo. Manter a convivência entre brancos e negros. Mas dentro da família de Deus, a convivência nossa é diferente. Por quê? Porque entre nós não pode ser assim. Jesus desafia a gente a olhar para o outro como se o outro fosse maior do que nós. E a forma, meu irmão, minha irmã, você que é branco, você que não faz parte dessa camada da sociedade que é considerada parda ou preta, o jeito de você conviver com eles e você trazer dignidade é você simplesmente olhar para eles como pessoas que são superiores a você. Você tratar eles como superiores. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente não age com condescendência. A gente não pensa, por exemplo, que uma pessoa negra não é capaz de escrever um bom e-mail no ambiente de trabalho e por isso ela precisa ser aplaudida.
A gente não pensa que uma pessoa negra não pode estar num restaurante com a família, um restaurante chique, um restaurante bom, comendo uma boa comida, porque aquele não é o lugar dela. Quando a gente consegue entender que nós somos parte de uma única família e a gente consegue conviver junto, isso é extremamente subversivo. Quando eu enxergo que eu não sou de fato superior ao outro, mas que o outro é meu igual porque ele é meu irmão, porque nós somos filhos do mesmo Pai. A minha oração é para que nós nos arrependamos quanto igreja do nosso racismo e para que nós não fiquemos parados, para que nós lutemos contra as estruturas que oprimem aqueles que sofrem debaixo desse sistema segregador e para que nós possamos realmente nos enxergarmos como uma única família. Porque um dia, meus irmãos, lá em Apocalipse diz que todos nós estaremos diante do Cordeiro, de toda a tribo, língua, raça e nação, e todos cantarão a mesma canção, porque todos foram salvos pelo Deus que nos amou, que se fez homem, que se fez servo, que morreu a nossa morte, que ressuscitou para que nós tivéssemos uma nova sociedade. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça nessa luta. Amém. Senhor, volte o seu rosto a ti. Te donne la paix. Der Herr segne dich und behüte dich. Il suo sguardo ti circondi. Some are getting
su gracia hasta 1000 generaciones. Família, sui tuoi figli. E os filhos dos seus filhos. May His favor be upon you. Liwotanayo, nabananayo, banana bango, te banana bango. Eu faço parte do seu câncer e a sua descendência. To the family, it is awful, to those awful. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in the coming and the going, in your weeping, in rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amém. Meus irmãos, graças a Deus pela palavra dele, e eu peço que minha oração é para que o Senhor realmente possa te fortalecer durante essa semana, para que você seja um agente dessa luta pela igualdade. Receba a bênção então, meu irmão, minha irmã. Eu desejo que o Eterno vá à tua frente, guiando você no caminho da justiça. Desejo que o Eterno possa estar atrás de você, para te livrar e te proteger de cada armadilha do inimigo. Eu desejo que o Eterno possa ser uma rocha sob seus pés, para poder firmar a tua vida. Desejo que o Eterno possa estar acima de você, para poder derramar bênçãos sem medidas. E acima de tudo, meu irmão, minha irmã, eu desejo que o Eterno caminhe do teu lado. E se você tropeçar e cair, que Ele te levante mais uma vez. Que o amor do Pai, que a comunhão do Filho e o consolo do Espírito permaneçam conosco e com todo o povo de Deus. E todos digam... Everybody sing, everybody dance. Let us all rejoice. Come on, everybody sing, yeah. Everybody sing.